Eu estava conversando esses dias com a Giovana sobre a minha mãe. A minha mãe não era uma mulher perfeita, como nenhum de nós somos perfeitos. Mas a minha mãe me ensinou a orar. A minha mãe era uma mulher muito crente. E eu estava conversando com a Giovana sobre o que marcou a vida da minha mãe. Os milagres que marcaram a vida dela. Ela nunca mais deixaria Jesus. Nada impedia minha mãe de ir à casa do Senhor, nada. E ela não tinha carro, ela não tinha moto, ela não tinha bicicleta, ela ia a pé. E não era ali na esquina, eram quilômetros. E eu não estou aqui exaltando ninguém, eu estou dizendo uma verdade que eu vivi. Minha mãe servia a Deus. No dia em que as mulheres se reuniam para orar, ela sempre estava lá. Se você quer vencer, você precisa, você necessita desenvolver. Você precisa tornar isso para você um hábito, uma vida significativa de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos muito orar. E eu me lembro da minha mãe indo para a casa do Senhor. Eu me lembro da minha mãe perdendo a visão, porque ela se dedicou à família, ela se dedicou a cuidar da família. Ela fazia o almoço, ela fazia o jantar, cuidava de nós, crianças. E muitas vezes o vapor quente da panela afetava os olhos dela. Por causa disso ela perdeu a visão. Mas nunca vi a minha mãe deixando de ir para a igreja porque estava perdendo a visão. Mas, irmãos, não era porque essas coisas são tristes, não era por isso. Não é porque ela se acostumou a ir para a igreja, não é porque que ela tinha um hábito de ir, porque ela era membro de uma denominação. Não, irmãos, é que ela foi marcada com algumas coisas tão sobrenaturais que não importa se perdesse a visão. Não importava se era longe, ela queria estar na presença de Deus. A minha mãe orou muitos meses ou mais de um ano por uma sobrinha minha de 4 anos com um tumor no cérebro. Minha mãe clamava em favor da minha sobrinha não podia mais se levantar. Ela tinha que ficar deitada, se ela levantasse ela caía. E a minha mãe orava. E um dia Deus permitiu que a minha mãe visse um anjo de Deus. E a minha mãe viu aquele anjo abrindo a mente, uma cabeça, e tirando como que uma moela, segundo o que ela entendeu, uma moela de galinha cozida. Quem já viu isso? A moela de frango cozido. Minha mãe comparou aquilo que o anjo tirou daquela cabeça como uma moela. Lá na casa, onde estava minha sobrinha e a minha avó, a minha sobrinha levantou, começou a correr. E a minha sobrinha, minha avó fala: filha, você não pode ficar em pé. Não, vó, eu posso. Entrou um homem tão bonito que ele tocou na minha cabeça. Eu não sinto mais. Até hoje, irmãos. Minha sobrinha tem mais de 40 anos, está viva, tem 2 filhos, prega a palavra, é envolvida com a igreja. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso marcou a vida da minha mãe. Eu estou orando muito para Deus marcar as nossas vidas com coisas sobrenaturais. Eu quero profetizar aqui nessa noite que algumas enfermidades vão sair, já saíram e não vão voltar. Você recebe essa palavra? Então, irmãos, eu fico pensando no como Deus é maravilhoso e marca as nossas vidas, e nós nunca mais esqueceremos que Ele é um Deus sobrenatural. O Salmo de número 30, irmãos, mostra o Deus como
o centro, a fonte, o local de onde tudo de bom emana, a fonte de onde saem todas as bênçãos. Observe comigo, o salmista dizendo de onde veio para ele socorro. Ele diz: o Senhor Deus. Do Senhor Deus veio socorro. Do Senhor Deus veio livramento. Do Senhor Deus, versículo 2, veio cura. Versículo 3, do Senhor Deus veio salvação. Versículo de número 4, do Senhor Deus veio bênçãos. Versículo de número 5, do Senhor Deus veio o renovo, um novo tempo. Você recebe isso? Quando eu li esses versículos, Salmo número 30, o Espírito Santo começou a ministrar à minha mente, ao meu coração, e o Espírito de Deus falou isso. Me escute, por favor. O mundo sobrenatural existe. O mundo sobrenatural de Deus e o mundo sobrenatural daqueles que não são de Deus, Satanás, seus principados e potestades. Eles existem. E como nós estamos sendo alvos dessa palavra, nós somos os alvos dessa palavra, sendo preparados para o sobrenatural de Deus. E nesse preparo de Deus, Deus está limpando, removendo, e Deus tem falado conosco aqui. Deus falou muito conosco aqui domingo, que é preciso tirar algumas coisas. Eu testemunhei aqui domingo que a avó da Giovana aceitou Jesus 3 vezes. Ela sentiu que precisava aceitar de novo. Ela sentiu que precisava aceitar de novo. E no dia que ela partiu para Jesus, as últimas palavras dela para Giovana foram essas: Jesus, me tira daqui. E a Giovana pensou que ela tinha virado o rosto para dormir. Não, ela tinha ido embora. E sabe, irmãos, o Espírito de Deus ministrando a minha mente trouxe uma palavra, alguns pontos a serem observados, e eu quero compartilhar com vocês, porque é para nós. Escute isso: o mundo sobrenatural observa os céus em ação para me abençoar, para te abençoar. Escute isso: o mundo sobrenatural observa os céus em ação para abençoar você, para me abençoar, para nos abençoar. Eles tentam impedir isso, como fizeram com Daniel. Se você for para o capítulo, se eu não me engano, capítulo 10 de Daniel, se eu não me engano, mas está lá no livro de Daniel, não precisa procurar agora. Daniel orando e precisava de resposta, e eu não me lembro quantos dias Daniel ficou orando. Você consegue lembrar agora, Tio? 21 dias, obrigado, irmã Daniel, é isso mesmo. A gente até ouve tantas campanhas de oração de 21 dias e tal. 21 dias Daniel orando. Sabe o que aconteceu quando o anjo chegou perto dele? Daniel, você é amado, a sua oração foi ouvida no primeiro dia. A sua oração foi ouvida no primeiro dia, Daniel. No primeiro dia. Eu quero dizer uma coisa para você, Daniel, que você é muito amado. Então deixa eu dizer para você o que o Espírito Santo está falando conosco: vocês são amados do Senhor. E o anjo disse: Daniel, você foi ouvido no primeiro instante, no primeiro dia. Acontece que Satanás não deixava eu passar para trazer a tua resposta. E aí, Daniel, eu tentei até que veio um dos príncipes dos exércitos de Deus para lutar com ele. Enquanto um dos príncipes do exército de Deus lutava, eu passei, cheguei até você, Daniel. Escute, irmão, eu vou repetir. O sobrenatural, o mundo sobrenatural observa os céus em ação para abençoar você e tenta impedir isso. Agora me escute.
Não esqueça que ao redor dos que temem a Deus estão os anjos do Senhor. Salmo de número 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Contudo, irmãos, eu preciso entender que além dos anjos do Senhor, o próprio Senhor está ao redor daqueles que o temem. Você pode abrir agora a sua Bíblia no Salmo de número 121, por favor? Quem está recebendo essa palavra? Eu tenho que falar assim, eu estou recebendo. Ótimo, 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 ótimo. Salmo 121, escute. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é seu protetor, Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Quem recebe essa palavra? Então há uma guerra, irmãos. É por isso que Deus nos prepara para grandes coisas. Escute, ao redor dos que temem a Deus tem os anjos do Senhor e o próprio Deus. É promessa, você recebe. Agora escute o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 5, se eu não estou enganado. Mas está escrito, o apóstolo Pedro escrevendo à igreja disse assim: vocês precisam estar sóbrios. Vocês precisam estar com a consciência limpa, atenta. Vocês precisam estar com a mente cheia da palavra, cheia de Deus, cheia da luz de Deus. Porque Satanás, se os anjos estão ao redor, Pedro escreve dizendo, Satanás está ao derredor, procurando uma ocasião. Então observe, irmãos, o mundo sobrenatural observa os céus em ação. Observa o mover, o movimentar, o subir e o descer dos anjos, porque isso acontece até hoje. Salmo 91. Os anjos são mensageiros, os anjos são ministros que recebem ordens de Deus a teu respeito. Você crê nisso? Não são adorados, não precisam ser adorados, mas eles existem. Me escute, por favor. Tudo isso faz parte do preparo de Deus para vivermos o sobrenatural dele. Você crê? Então, se isso tudo faz parte do preparo de Deus, irmãos, eu quero que você ouça isso, não se assuste, saiba que o Senhor está com você, saiba que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Não se preocupe, não deixe a ansiedade entrar no teu coração. Escute a palavra de Deus que diz assim: não fique ansioso, não fique inquieto, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, lance sobre Ele toda a tua preocupação. Não fiqueis, capítulo 6 de Mateus, Jesus dizendo, não fique inquieto, preocupado com as coisas, não fique, apresente tudo a Deus em oração. Acredite, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu olho para o Salmo de número 30, eu vejo o salmista olhando para Deus como essa fonte de todas as bênçãos. Um Senhor que socorre, um Senhor que protege, um Senhor que cura,
um Senhor que salva da morte, um Senhor que faz grandes coisas, o Senhor que tem um novo tempo, um novo dia, uma nova manhã. Deus tem tudo isso, porém, queridos, nesse preparo de Deus para que eu possa experimentar o sobrenatural de Deus, eu encontro aqui pelo menos 5 coisas importantes para estarmos atentos para isso. Escute. Número 1, vão tentar parar você com zombaria. Vão tentar parar você com zombaria. Sabe, irmãos, eu sou sensível a essas coisas. Desde criança, eu não sei se consegui superar isso. Mas eu fico assim, me toca, me trava quando alguém ri e zomba. Eu sinto vergonha e dá vontade de não continuar mais. E eu sei que eu só tenho conseguido prosseguir e vencer porque o Senhor tem renovado a minha força, a minha esperança. Então preste atenção. Vão tentar parar você com zombaria. A zombaria virá. Mas o que o Senhor vai fazer? Recebe essa palavra. Versículo de número 1. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste. Não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. O Senhor não vai permitir que as coisas fiquem assim. Deixa eu falar para você. Pessoas riam de Neemias. As pessoas riam de Neemias dizendo assim: o que é isso? Aonde vai dar isso? Não vão conseguir nada, vai cair tudo, vai desmoronar. Deixa eu falar para você, não vai desmoronar. Deus vai fazer crescer. Deus vai prosperar. Deus vai exaltar. Deus vai honrar. Estou profetizando. Estão profetizando. Vão tentar parar com zombaria, porém o Senhor entra e diz: eu não permito. Se você teme a Deus, o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai permitir. E Ele diz assim: eu te louvo porque me socorreste. Quando os meus inimigos, aliás, o Senhor não deixou que zombassem. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de algumas situações na minha vida, irmãos, em que, mesmo que eu falasse, eu não conseguiria mudar a situação, porque era eu contra 3. E os inimigos não são os que estão longe, irmãos. Os inimigos são os que estão perto. Agora, como Deus é bom. Por favor, preste atenção. Deus é bom, Sueli. Deus te ama, Sueli. 5 horas da madrugada, lá em Santo André, em 1995, julho de 95, estava orando. E Deus me mostrou em uma visão a cabeça do pastor presidente com 3 pelotes de cabelo amarrado. O Espírito Santo disse: são 3 pastores. Não é triste falar que pastores, 3 pastores vão tentar fazer a cabeça do pastor contra você? Escute isso. Isso foi em 95, julho de 95. Eu orei tanto a Deus: Deus, tem misericórdia e tal. Naquela semana eu fui assumir a liderança dos jovens no Templo Sede. Pensa numa luta. Que luta. Mas Deus deu vitória. E aí tinha alguns que eu não sei porquê faziam de tudo para impedir. Eu falava: Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Eu não vim para cá porque eu quero enriquecer, ficar famoso. Não, pastor da igreja não sei da onde, do ministério. Não, eu vim porque o Senhor mandou. Eu vim porque o Senhor mandou. Sabe quando você apanha sem saber o que está apanhando? Irmãos,
Eu já engordei um pouquinho, mas eu era mais magro naquela época. E eu continuei orando. Aí o Espírito Santo falou assim: conta para o pastor. Eu contei: pastor, Deus mostrou isso, isso e assim. Aí ficou me olhando, falou nada. Passaram 2 anos, irmão. E eu fazendo um trabalho com jovens no ginásio. Eu não me lembro do nome do ginásio agora. Enfim, um ginásio lá em Santo André. Primeiro festival de inverno dos jovens. Então era uma maratona bíblica entre jovens de várias congregações. Qual o propósito disso? O propósito disso era arrecadar alimentos para a associação beneficente. E esses 3 indivíduos foram dizer para o pastor que eu estava fazendo um plano para dividir a igreja, para pegar os jovens. Falei: mas como que eu vou fazer isso? Não tem como fazer isso. Meu Deus. Só que eu não sabia que era eles. E aí um dia o pastor me chama. Entrei na sala. Quem que estava lá dentro, irmão, com o pastor? Aquele trio. E aí, o pastor já estava ouvindo a conversa de 3 contra 1. E como é que eu faço para provar? É a palavra de 1 contra 3 e eu era novo. Não sou tão velho, mas era mais novo. E aqueles pastores já de muito tempo ali e tal, falei: meu Deus. E quando eles estavam falando, irmãos, eu já tinha contado a visão ao pastor. Enquanto eles estavam falando, o pastor olhou para mim e eu olhei para o pastor. Sabe o que veio na mente? A visão lá de 95. Irmãos, quando o pastor olhou, parece que Deus trouxe a minha mente, trouxe a mente do pastor. O pastor deu um tapa na mesa assim: ninguém faz a minha cabeça, Nagai. Pode ir embora. Pode ir, vai em paz. Você crê que o Senhor não permitirá que os inimigos prevaleçam? Você crê? Eu estou profetizando, irmãos. Eu vi Deus fazendo isso, irmão João, e a minha vida foi marcada com algo que eu sabia que era Deus fazendo. Então escute, irmãos, sabe, vão tentar parar você com zombaria, vão tentar parar você de alguma forma. Escute, o Senhor não vai permitir. Só que isso faz parte do preparo para você experimentar coisas sobrenaturais. Outra coisa, irmãos, que podem vir: setas de morte podem vir. Eu estou profetizando que o Senhor vai entrar em ação, e eu quero que você veja o versículo de número 2. Ó Senhor Deus, eu gritei pedindo ajuda, tu me curaste. Versículo de número 3 está escrito assim: eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. As setas de morte tentarão impedir o sobrenatural de Deus na tua vida. Sabe, irmãos, tem coisas que falam, tem coisas que fazem, que atravessa na alma da gente. É uma dor, é um negócio, irmãos, momentos das nossas vidas em que parece que é melhor morrer mesmo. Eu estou profetizando que o Senhor está te preparando para um tempo de um sobrenatural, de coisas grandiosas. As setas de morte poderão vir, mas eu quero profetizar sobre a tua vida: o Senhor te salva da morte, o Senhor te faz voltar do mundo dos mortos e te faz viver novamente. Deus é poderoso para matar e fazer viver, para abater e exaltar quem recebe a palavra do Senhor. Faz parte do preparo do Senhor.
E eu quero profetizar para você sobre a sua vida essa palavra: quando você passar por esse deserto, você vai sair melhor e mais forte. Melhor e mais forte. Um terceiro ponto importante, irmãos: preciso lembrar que aquilo que eu ainda não recebi não pode apagar o que Deus já fez. Eu vou repetir: você não pode esquecer, tem que ficar na tua cabeça isso. Aquilo que você não recebeu ainda, a bênção que não chegou ainda, isso não pode apagar o que você já recebeu. Você não recebeu essa bênção ainda, mas já recebeu outras. Deixa eu ler para você o versículo de número 4. Leia comigo o versículo 4. Cantem louvor a Deus o Senhor, você e seu povo fiel, lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças, e lhe deem graças. Eu me lembro do que o Senhor já fez. Hoje eu estava falando, lendo isso, lembrando da minha mãe, lembrando do que Deus fez na vida da minha mãe, do que Deus já fez na minha vida, lembrando desse momento em que essas pessoas se levantaram, porque queriam que o pastor dissesse: não queremos mais você aqui, queremos que você vá embora, você não precisa mais ficar aqui, você não vai fazer parte desse ministério, alguma coisa que me afastasse, que me levasse. Só que tem um detalhe, irmãos: eu não fui para lá porque eu quis, eu não abandonei minha profissão porque eu quis. Foi Deus quem me tirou de uma profissão, foi Deus que me chamou, foi Deus que me levou. Por isso é que Deus livra, por isso é que Deus socorre, por isso é que Deus ajuda, por isso é que Deus exalta, por isso que Deus abençoa. Não é porque mereçamos, não é porque merecemos, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é o dono de tudo, porque Deus não dá o culpado por inocente. Deus sabe e conhece tudo a respeito de nós e dos outros. Então entenda uma coisa, querido, escute isso: eu preciso lembrar sempre que aquilo que ainda não recebi não pode apagar o que Deus já fez. E quando eu lembro do que Deus já fez, eu dou graças, 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 graças. E naquele dia, sabe, eu fiquei assim tão assustado, porque eu não sabia o que falar, né? Aquelas pessoas, e de repente Deus trouxe na minha mente, e isso foi no ano de 99, 4 anos depois praticamente, 99, irmãos. E eu naquela situação não sabia o que falar. De repente Deus trouxe à minha mente o que Ele tinha mostrado em 95, julho de 95, 5 horas da manhã, eu orando. Eu contei para o pastor, e no momento que Deus trouxe à minha mente, trouxe a mente do pastor, o pastor olhou para mim, bateu na mesa e disse: ninguém faz a minha cabeça, pode ir, pode ir. Eu estou profetizando aqui, querido, não importa o que estão fazendo, não importa o que estão dizendo, o Senhor não permitirá, o Senhor trará livramento. Você crê? Você recebe? Agora tem uma coisa: se não chegou ainda o que nós estamos esperando, nós não podemos deixar de ser gratos pelo que Deus já fez. Não podemos deixar de ser gratos pelo que Deus já fez. Há uma canção que diz assim: se da vida vagas procelosas são, se com desalento busca tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, ficarás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Então nós não podemos deixar que a bênção que não chegou apague as que eu já recebi. Em quinto lugar, ou em quarto lugar, preciso pedir sabedoria de Deus para não aborrecê-lo com as minhas atitudes. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Então, esse é um ponto importante, irmãos. Nesse preparo, você crê que Deus vai fazer grandes coisas?
Eu creio, irmão. Eu tenho visto Deus fazer. Tenho. Eu tenho visto Deus suprir, irmãos. Deus suprir. Usando, mandando, abrindo portas, guardando, provendo. Então escute. Preciso pedir sabedoria de Deus para não aborrecê-lo com as minhas atitudes. Versículo de número 5. A sua ira dura só um momento. A sua ira dura só um momento. Mas então por que ele ficou irado? Por que será que ele ficou aborrecido? Você vê Jesus chamando a atenção das pessoas, virando as mesas, usando um azorrague, né? Uma espécie de chicote, e dizendo: da casa de meu pai, casa de oração. E não era exatamente porque estavam ali vendendo os animais para o sacrifício, ou fazendo o câmbio, né? Os cambistas que pegavam moedas estrangeiras e davam a moeda local para que as pessoas pudessem fazer suas ofertas. Não era por isso. Na verdade era por causa da corrupção. Jesus estava ali condenando a corrupção. As informações a respeito daquele momento lá no capítulo 2 de João é que as pessoas vinham de longe e não tinha como trazer os seus animais para o sacrifício. Por quê? Porque o animal para o sacrifício tinha que ser bonito, limpo, gordinho, sem doença, sem mancha, sem sujeira. Precisava estar saudável, porque para Deus sempre o melhor. Então era aquele cordeiro separado para o sacrifício, aquele animal separado para o sacrifício. E tinham judeus que vinham de longe, e podia ser que aquele animal que ele trouxesse chegasse já magro, desidratado. Então eles deixavam para comprar lá. E o que acontecia? Os sacerdotes era o que dava autorização para que fossem vendidos os animais. Só que fazia um negócio: você vende tanto, mas tanto é para nós. E se por acaso o criador dos animais não permitisse, o sacerdote não marcava o animal com um selo de garantia de que aquele animal realmente estava aprovado para ser comprado e oferecido. E quando aquele criador de animais, de ovelhas, de carneiros e cordeiros, não conseguia essa aprovação, eles não deixavam ele vender. Então havia corrupção. A motivação correta não estava mais existindo nos corações deles. Jesus rebentou tudo ali. Jesus expulsou, Jesus bateu. E aí Nicodemos, príncipe da sinagoga, Nicodemos, príncipe, mestre, conhecedor da lei, Nicodemos, como um bom fariseu, Nicodemos, como um bom, observou que aquilo não era normal. Nicodemos observou que aquilo era sobrenatural. Que se fosse qualquer outro homem, com certeza seria apedrejado, seria morto, seria espancado. E ele olhou assim: como é que pode isso? Aí Nicodemos, porque tinha vergonha de se aproximar de Jesus, ele viu que Jesus era Deus, Jesus era o Senhor. Ele foi procurar Jesus no escuro de noite, no capítulo 3. Aí Nicodemos chega lá perto de Jesus e fala assim: mestre, bem sei que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer uma coisa dessa se Deus não for com ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Escute isso. Eu preciso pedir sabedoria de Deus para não aborrecê-lo com as minhas atitudes.
Eu preciso pedir. Porque às vezes, irmãos, nesse processo, nesse tempo em que Deus me prepara para receber e viver o sobrenatural, minha paciência é testada, irmão. Minha paciência é testada. Há alguém que tem se irritado esses dias por aqui, não? Não? Estou vendo as asinhas de vocês. É impressionante, né? E quando a gente ora, irmãos, parece que mais vem um negócio para coisar a gente, chatear a gente, né? Que não é incrível? E às vezes a gente fala para dentro, né, irmão? Quem fala para dentro? Não fala para cá, mas fala. Quando a gente faz assim, ó. Quem faz assim? Tá um monte de palavra ruim nesse negócio. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Eu quero te abençoar, filho. É por isso que eu estou te preparando, é por isso que eu estou te guardando, é por isso que eu estou te ensinando. Agora, em quinto lugar, para a gente encerrar, Deus já preparou o romper de um novo dia, o dia da sua vitória, o dia da nossa vitória. Versículo 5, a parte B do versículo: o choro dura a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O Senhor tem um novo dia, um novo tempo, uma nova manhã. O Senhor tem um novo período, uma nova história. Lembra daquela canção que a gente canta? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Você crê nisso? Me preparando para o sobrenatural de Deus. Escute, podem vir zombando, escarnecendo, ridicularizando, não crendo, dizendo que não vai dar certo, dizendo que vai cair, como disseram para Neemias, não vai dar certo isso, não vai prosperar isso, mas quem mandou foi o Senhor, quem é o teu dono é o Senhor, e o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor tem tesouros escondidos. Está escrito que o Senhor faz o ímpio amontoar riquezas, tira do ímpio e dá para o justo. Eu estou profetizando que o Senhor tem saída para você e para os que temem a Deus. As setas de morte podem até atingir, mas não vão prevalecer. Você recebe. Você precisa lembrar também que a bênção que você está esperando não chegou, mas isso não anula as que você já recebeu. Você é abençoado por Deus, você é abençoado pelo Senhor. Quem tem guardado a tua vida é o Senhor, quem tem protegido a tua vida é o Senhor, quem te trouxe aqui nessa noite foi o Senhor. Essa palavra não é minha, é do Senhor, e o Senhor é essa fonte. Abre as mãos. O Senhor é a fonte para a tua vida, de socorro, de livramento, de salvação, uma fonte de vida, uma fonte de fidelidade, uma fonte de provisão. E tem mais uma coisa: o Senhor tem um novo tempo para a tua vida, um novo dia. Você recebe, querido? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. E o Senhor está conosco aqui. Põe uma das mãos sobre o seu coração, por favor, a outra mão levante para o céu, em sinal de adoração, em sinal de gratidão. Salmo de número 63, está escrito: o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, e a ti bendirei em teu nome, as minhas mãos levantarei. Senhor, tu estás vendo a lágrima do teu povo, tu estás vendo o choro do teu povo, tu estás vendo o que está acontecendo na casa dos teus filhos, na vida dos teus filhos, tu estás vendo quem está zombando dos teus servos, tu estás vendo que aqueles que dão sempre uma palavra negativa, tu estás vendo aqueles que sempre dão uma palavra assim: olha, mas não vai dar certo, uma palavra: olha, sabe o que eu estou pensando?
dizendo: acho que você não vai conseguir. Pare de ouvir quem diz que você não vai conseguir. Pare de conversar com quem só diz para você: mas você acha que não vai dar certo porque precisa disso, precisa daquilo. Pare de andar com quem só pensa o contrário, tem ciúme, tem inveja, sei lá o que. Ouça a voz de Deus que está dizendo para você nessa noite: eu sou o Senhor que te socorre, eu sou o Senhor que te dá livramento, eu sou o Senhor que repreende o espírito da morte, eu sou o Senhor que repreende os que zombam, eu sou o Senhor que tem uma manhã que vai romper, uma manhã de vitória, um tempo de vitória. Pai, em nome de Jesus, apresentamos os teus servos e servas aqui nessa noite, apresentamos o teu povo, estamos nos preparando para o sobrenatural, e ainda que venham, Senhor, as zombarias, ainda que venham, Senhor, a morte, sentimento de morte, eu preciso lembrar, Senhor, eu preciso lembrar que tu estás conosco, nós precisamos lembrar que o Senhor não nos abandona. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, e nesse momento nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já deu, por todas as bênçãos que o Senhor está dando, por todas as bênçãos que o Senhor vai dar. Senhor, eu quero agora começar a te agradecer pelo que o Senhor, por aquilo que ainda não chegou, mas que já está pronto. No sobrenatural já está pronto, no sobrenatural já aconteceu. Eu quero que você levante suas duas mãos, e se você quiser falar alto, fale, se não quiser, não precisa. Comece a agradecer por aquilo que você está esperando, e dizendo: obrigado, Senhor, porque chegou, obrigado porque já aconteceu, obrigado porque já estou entrando, obrigado porque é melhor do que eu esperava. Comece a orar, porque eu também aqui vou orar pelo que nós estamos orando. Eu quero que você profetize o que você precisa para amanhã de manhã. O que você precisa para amanhã de manhã? Você vai sorrir. Eu profetizo pela Bíblia: pela manhã virá a alegria. Mas amanhã de manhã virá a alegria. Profetiza, 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 profetiza. Já deu tudo certo, 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 já deu tudo certo. Eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor. A palavra dos zombadores, a palavra dos escarnecedores não tem efeito, não prevalecerá. As investidas do diabo não prevalecerão. O mundo sobrenatural, Senhor, composto por aqueles que são contra o Senhor e a igreja, não prevalecerão, Senhor. Maior é o Senhor que está em nós, maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que está conosco. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Eu quero que você estenda suas mãos em direção à sua casa. Ore pela sua casa agora. Ore pela sua casa agora. Ore pela sua família agora. Declara sobre eles dizendo: Senhor, obrigado pelas bênçãos, as bênçãos para os meus filhos. Obrigado porque vai ser assim, vai ser assim. Diga, 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 diga. Obrigado porque tu estás visitando nossos filhos, famílias, irmãos, irmãs. Obrigado porque o Senhor está curando. Obrigado porque o Senhor está mudando a sentença. Obrigado porque o Senhor está cancelando sentenças. Uramadalara machuri candalamanai. Sere candalara machuri alara maiandala me achoro mocondurumono. Lerivia clamalavara vachere me candalara. Picandalara vachere candalara malai. Triva candalara machuri candalara. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhem para mim. Quando eu li esse versículo que diz assim: eu estava entre, tu me salvaste, eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente.
Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.